Populistas há muitos, seu Palerma. José Pedro Zucchet, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que se tem dedicado ao estudo dos nacionalismos e dos movimentos sociopolíticos de direita e de esquerda, assim como a temas ligados à liderança política, autor do livro Populismo, lá fora e cá dentro. Um livro publicado em 2022, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, defende que muito antes de André Ventura e do Chega, já existiam em Portugal líderes políticos e partidos políticos, nacionais e locais, de direita e de esquerda, ou sem apoio partidário, habitualmente carismáticos, que exibiram traços antissistema, assentes na dicotomia entre o povo puro e as élites corruptas, com uma série de características próprias dos populistas, comportamentos, práticas e linguagem, e que o André Ventura e o Chega, está longe de ser uma novidade na política portuguesa. Afinal, o que têm em comum Marine Le Pen, defensora do fim da educação gratuita para os imigrantes em França, e o presidente Evo Morales, que alargou direitos aos indígenas na Bolívia. Note-se que o sentido da palavra populista aqui usada não é de uso corrente ou vernacular, muito utilizada nas guerras verbais entre políticos, nomeadamente no Parlamento, para se deslegitimarem uns aos outros. Mas a outra versão, a mais analítica, que grosso modo ajuda a explicar uma doutrina ou prática política que busca, através de discursos ou medidas, o apoio popular e nele se sustenta. O conceito não é simples. Há mais de 60 anos que divide teóricos e analistas políticos. De acordo com o investigador referido, o que mudou no nosso país relativamente aos populismos do passado foi a dimensão e a intensidade da reação que André Ventura, com o seu discurso e pensamento radical, controverso, discriminatório e provocatório, gerou no país. Isto é, há a grande maioria de portugueses que não estão com ele. Passo a ler palavras do investigador. Em teoria, do ponto de vista dos seus adversários, pode dizer-se que a agressividade verbal contra o sistema político e os seus representantes, o produtivismo exacerbado, a divisão entre portugueses bons e maus, ou o anticiganismo, por si só, justificariam a hostilidade e o sentimento de urgência em combater este alegado mal, mas outros fatores explicam esta reação. O contexto internacional era um deles. O fato de o Chega aparecer num período em que o tema da ameaça dos populismos era prevalecente no estrangeiro, sobretudo para o populismo de direita, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, potenciou o pânico que a chegada a Portugal desta ameaça global provocou. O Chega, mais do que um partido, era um sinal de novos tempos autoritários, iliberais e perigosos. Contudo, há outro fator interno que ajuda a explicar a diferença entre o tratamento dado ao Chega e a outros populismos de direita no passado. A sociedade portuguesa mudou nas décadas mais recentes, tornando-se mais multiétnica e mais presa à ideia da diversidade cultural e aos temas da discriminação e do racismo. Essa mudança gerou não só novos tabus, como também uma reação mais explosiva a todas as manifestações vistas como antagónicas à nova ordem vigente. Além disso, não podemos desvalorizar o papel que as novas tecnologias de comunicação, a internet e as redes sociais têm na radicalização do debate público, ao incentivarem e recompensarem a hipérbole e ao permitirem que as polémicas de que tantas vezes servem os populistas para chamar a atenção tenham dado um alcance que não tinham antes das redes sociais, quando se encontravam mais circunscritas aos média tradicionais. As polémicas não são só mais inflamáveis, como duram mais tempo, uma vez que a nossa era digital permite que estas sejam facilmente recicláveis e trazidas do passado para discussões do presente. O Chega tornou-se rapidamente objeto de desprezo à esquerda e também para uma parte da direita, o que, aliás, ajuda o partido de Ventura a apresentar esse desprezo como a suposta prova de que o partido representa uma ameaça aos interesses do status quo, numa lógica de sozinho contra todos, o Calimero, e de única alternativa ao sistema. Este discurso mantém-se mesmo quando se aventa a possibilidade de uma coligação governativa com um dos partidos tradicionais. Contudo,
se grande parte da esquerda vê o Chega essencialmente como contra-civilizacional, uma ameaça à civilização do progresso e dos direitos humanos, para parte da direita o Chega é também uma direita vergonhosa, rudimentar, caceteira e, acima de tudo, moralmente inaceitável. Fim de leitura. José Pedro Zucchet aponta 12 políticos populistas portugueses nacionais e 5 locais e um partido político como, no passado, tendo sido ou pertencido ao populismo. Sidónio Pais, 1872-1918, o quarto presidente de Portugal, entre maio e dezembro de 1918, o homem providencial que se dizia acima dos partidos e dos políticos e que acabou com o sistema parlamentarista, substituindo por um regime presidencialista. O líder que era ovacionado pela multidão em delírio quando aparecia fardado, com o seu porte altivo e sóbrio, representando o mando, a autoridade e o poder que magnetizava as massas com os seus discursos, usando e abusando da retórica populista. Mas não só. Sidónio Pais, também Humberto Delgado, 1906-1965, o militar português que, com o apoio das massas, corporizou o principal movimento de tentativa de derrubo da ditadura de Salazar, através de eleições, porém tendo sido derrotado nas urnas, num processo eleitoral reconhecidamente fraudulento. O general sem medo que na campanha presidencial, na primavera de 1958, dizendo-se suprapartidário, com o seu estilo, programa e retórica tipicamente populistas e com um discurso direto e radical, fez tremer o regime. Dizia ele: sou a voz que se ergue sem medo, ao serviço da vontade popular, para proclamar o que todos pensam. Outro homem populista, António de Spínola, 1910-1996, o primeiro presidente da República, de maio a setembro de 1974, saído da Revolução Democrática. O general começou por servir o Estado Novo e que depois se tornou um crítico deste, a quando da publicação de Portugal e o Futuro, o seu livro, em fevereiro de 1974, enquanto governador e comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau. De luvas de pelica, pingalim na mão e monóculo no olho direito, era a imagem de um verdadeiro caudilho populista falando para a multidão, isto é, para a sua maioria silenciosa. Portanto, temos populistas à direita, à esquerda, ao centro e para todo o gosto. Gostos e feitios. Outro, Hotel Saraiva de Carvalho, 1936-2021, militar de carreira, um dos principais estrategas e atores da Revolução Democrática, o operacional militar mais importante do país durante o pós-25 de Abril, o todo-poderoso comandante do Comando Operacional do Continente, COPCON, nesse período, 2 vezes candidato à presidência da República, em 1976 e 1980, pela extrema-esquerda, autoproclamando-se o candidato do povo. Dizia Hotel Saraiva de Carvalho: eu não represento partidos, mas sim o povo, com cuja luta me identifico. Hotel defendia uma democracia orgânica, tendo por base as comissões de trabalhadores, as comissões de moradores e os conselhos da aldeia, em suma, o governo do povo oprimido. Outro populista, Francisco Sá Carneiro, 1934-1980, fundador e líder do Partido Popular Democrático, mais tarde Partido Social Democrata, PPD-PSD, primeiro-ministro de janeiro a dezembro de 1980, por breve tempo. Travou, na sua brevíssima passagem pela política, um combate sem tréguas ao sistema de elites interno, o sistema de elites interno no seu próprio partido, os notáveis, os barões, com cortes com cortes e feudos, em antagonismo com as bases, os militantes, o povo do partido. Externo, virado para o país político em antagonismo com o país real, dos dirigentes contra o povo, dos políticos em oposição aos cidadãos. Outro populista, Ramalho Yanos, nascido em 1935, militar, grande figura de destaque, que liderou o comando que neutralizou a crise de 25 de novembro de 1975, o primeiro presidente da República democraticamente eleito, de julho de 1976 a março de 1986. No final do seu segundo mandato, dizendo-se desiludido com a classe política, apadrinhou a constituição de um novo partido, o Partido Renovador Democrático, PRD,
com uma ideologia reformista centrada na figura redentora de Eanes, que purificaria os males da democracia portuguesa. Outro, Manuel Sérgio, nascido em 1933, filósofo, professor, ativista e político, fundador do Partido da Solidariedade Nacional, não sei se recordam, PSN, que se apresentava como a voz dos espezinhados contra os malefícios do sistema e da sua classe política. Depois, 3 líderes do CDS-PP, Centro Democrático Social, Partido Popular. Basílio Horta, nascido em 1943, Manuel Monteiro, nascido em 1962, e Paulo Portas, também nascido em 1962. 3 políticos que, em determinada altura do seu percurso, usaram e abusaram do populismo, prometendo soluções fáceis e rápidas para problemas complexos, num exercício de simplificação que descamba quase sempre na mentira. Um partido político também populista, o Bloco de Esquerda, nascido no ano de 1999, partido político socialista, populista, de esquerda e extrema-esquerda, que nasceu da aproximação de 3 forças políticas: a União Democrática Popular, marxista, o Partido Socialista Revolucionário, trotskista, mandelista, e a Política 21, socialista-democrática, às quais posteriormente se juntaram vários outros, em defesa dos marginalizados e oprimidos, contra a elite, contra os dominantes, a burguesia, contra os poderosos. Fernando Nobre, nascido em 1951, médico, professor universitário, ativista e político, fundador da AMI, Assistência Médica Internacional, concorreu às eleições presidenciais de 2011, alcançando, sem apoios partidários, cerca de 14% dos votos. Com o seu discurso populista, ele era o líder salvador que vem dizer as verdades contra os poderes instalados. Outro, que também se devem recordar, Marinho e Pinto, nascido em 1951, advogado e político, bastonário da Ordem dos Advogados de 2008 a 2013, foi eleito eurodeputado pelo Partido da Terra, MPT, em 2014, graças ao seu discurso controverso, sem papas na língua, contra as elites políticas, financeiras e judiciais. Depois temos aqui alguns exemplos de populistas locais: Alberto João Jardim, na Madeira; Avelino Ferreira Torres, em Amarante; Isaltino Moraes, em Oeiras, de Pedra e Cal; Fátima Felgueiras, em Felgueiras; e Valentim Loureiro, em Gondomar. E outros, muitos mais, a atualizar e à lista, a acrescentar e a atualizar à lista. Gratidão, fique bem e até à próxima, cá os espero.